Olá, bem-vinda ao canal Ana Encanta. Eu sou a Ana e nesse vídeo eu vou trazer para você uma mensagem daquilo que vai acontecer rápido para você. Não vou estabelecer tempo por enquanto, vamos ver se sai alguma coisa ou se eu sinto de tirar, mas a princípio que vai acontecer rápido, que vem rápido para os seus caminhos, né? Você vai escolher entre a opção número 1. Tem aí duas figuras e dois cristais associados, duas pedrinhas associadas a cada uma das opções. A opção número 1 é o quartzo branco rolado, né? O cristal de quartzo branco. Segunda opção, o quartzo verde, também rolado. Você pode assistir as duas opções sempre, principalmente se você sentir dúvida entre uma ou outra. Possivelmente tem uma mensagem para você nas duas. Eu vou começar com a opção número 1, o cristal rolado. A figura associada a essa opção, eu usei aqui o Anjos e Ancestrais, esse oráculo, e é o guardião da medicina, representando aqui, trazendo a energia de Mercúrio para a sua leitura. Esteja aberta a informações de cura ou informações curativas. É essa energia aqui, com essa figura, que lembra muito Mercúrio. Tem aqui um caduceu nas mãos e esse cálice, né, que contém aqui o remédio necessário, os remédios necessários para as curas que você precisa nesse momento para favorecer, facilitar, abrir seus caminhos para acessar uma nova vida, acessar a realização dos seus desejos. Eu tirei essas cartas como os guardiões que estivessem disponíveis, se apresentando aqui para amparar esse processo disso tudo que está para acontecer no seu caminho, na sua vida, nesse futuro próximo, né? Para amparar aqui a mensagem toda. Então, guardião da medicina, Mercúrio. Se surgir aqui alguma coisa, inclusive eu estou usando o tarô mitológico e Hermes, né? Ele tá aqui, vamos ver se ele sai. E aí eu falo um pouco mais, se for o caso. Vamos ver qual a mensagem, o que vai acontecer rápido com você, ou em breve, né? Com você da opção número 1. Saíram muitas, eu vou ficar, como virou, eu vou ficar com a primeira. 4 de espadas. Vamos ver o que essa carta exatamente está querendo dizer aqui. Porque ela pode ser muitas coisas. Saíram 2. O Sol, a gente tem Apolo. Aqui, como eu disse, né, o 4 de espadas pode ser muita coisa. E ainda, na verdade, são 2 possibilidades. E não quer dizer que eu esteja procurando uma resposta exatamente se é uma ou outra. Mas, como a gente está fazendo uma leitura do que vai acontecer rápido, o que eu quero, né, o que eu estava tentando entender é, o 4 de espadas, ela te fala sobre você entrando, aqui uma necessidade, talvez, de você entrar num período de reflexão ao invés de ação. E eu acredito que seja, para a maioria das pessoas, essa a mensagem, pela sequência que eu tenho aqui. Ou se seria, na verdade, o contrário, você saindo, aqui um momento de você sair desse momento, um momento de você sair dessa postura de espera, de criação e partir para a ação, por exemplo. Então, essa carta eu acredito que ela traga as 2 mensagens, mas para a maioria é um recado sobre você saindo de um período mais estagnado. Para alguns seria isso, né? Aquela sensação de a vida não anda, nada acontece, eu tenho planos, eu estou fazendo um projeto, mas ainda não está em execução. Então aqui, como a sequência é o Sol, seria o entrar em movimento. Para alguns, para outros é
ganhar consciência, expandir a consciência, a sua consciência, para que você entenda como que você sai desse lugar. Então, o que vai acontecer rápido aqui nesse sentido é você ganhando mais consciência, você entendendo como que você faz, quais os movimentos que você precisa fazer. Aqui tem uma carta, o Sol é uma carta que fala de sucesso, de realização. Então, se você tem um projeto, se você está criando um projeto profissional, por exemplo, seria o momento de você sair do planejamento e executar, e colocar ele no mundo, lançar. Porque o sucesso está no horizonte, ele está chegando. Claro que não é lançar hoje e ter um sucesso estrondoso amanhã. É sempre possível, né? Depende aí de quem você é, de como é o seu projeto. Mas, muitas vezes, isso aqui só significa que o sucesso, ele tá a caminho, ele tá no horizonte. E para você chegar lá, você precisa fazer o movimento, sair dessa inércia, da contemplação, da reflexão, da lapidação do plano, parar de lapidar e lançar e ajustar no caminho, ajustar em movimento. Aqui é sair, para muitas pessoas, sair daquele... Precisei atender a porta, mas o que eu estava falando é sair daquele processo mental de duvidar de si, de não se sentir pronta, de não se sentir capaz de fazer isso aqui, seja lá o que for. Falando isso porque a gente tem esse 10 de espadas aqui. O Sol tá ali também, inclusive, surgindo no horizonte, nascendo no horizonte, é a nova esperança. Aqui é a superação de desafios, a superação de obstáculos e a superação de si. Nesse sentido de, eu duvido de mim, eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu sou capaz. E esse Sol tá nascendo ali, trazendo de volta a força e a consciência, porque ele tá aqui, né? Falei sobre a consciência, o Sol é o lado luminoso da nossa consciência. É eu entendendo a minha força, reconhecendo a minha força, reconhecendo a minha capacidade, superando os desafios, eu superando a mim e, consequentemente, os meus desafios nesse processo, nesse caminho aqui. Eu acredito que eu esteja falando bastante sobre alguma questão profissional, principalmente, de vida de modo geral, uma superação, aquela virada de chave que desbloqueia várias áreas da vida ao mesmo tempo, sabe? É possível que seja por aí, porque a gente tem aqui a cura, né? Mercúrio representando aqui a cura. Então é uma cura emocional acontecendo também. Não só, mas também. E como ele fala de informação, esteja aberta para informações de cura. Ele fala de informação, a gente tem duas cartas do naipe de espadas, que é o naipe mental, o naipe que fala do campo mental. O Sol fala de consciência. As 4 cartas que eu tenho até aqui apontam para essas questões mentais. Então, pode ser algo que você vem planejando. Como eu disse, pode ser por exemplo, a sua forma de viver a vida, a sua filosofia de vida. A gente pode estar falando de estudos. Aqui, inclusive, pode ser você descobrindo informações no campo dos estudos, descobrindo uma área de interesse nova que você vai se dedicar a explorar, a estudar. E isso é mais ou menos assim, você vai fazer um curso para ter uma nova ferramenta, né, de trabalho, um novo conhecimento profissional, mas isso te ajuda tanto no seu autodesenvolvimento, te faz se conhecer mais, indo muito além de apenas uma ferramenta profissional. Pode ser isso também. Aí depende da sua área de atuação, claro, mas é como se fosse isso, você acessando ideias, informações, insights que te ajudam não só a se curar, mas também a destravar alguma coisa, destravar a vida ou destravar um projeto. E aí
o que acontece na sequência é você visualizando esse caminho em direção ao sucesso dessa ideia, desse projeto ou da vida, né? Aquele sentido de vida próspera, de vida feliz. Mas é algo que talvez você venha pensando, desejando, planejando há muito tempo. Esse 4 de espadas pode estar representando isso. Por isso que eu falei que talvez não fosse um ou outro. Pode ser que você venha de um período de vida muito, né, lento, nada acontecendo, ou uma sensação de estar travada. E aqui seria o desbloqueio, o destravamento. Vamos ver o que mais. Mais uma carta de espadas, o As de espadas, uma nova ideia, um insight, uma informação. Aqui é isso. Acho que eu não tenho nem mais o que tirar, porque tá tudo girando ao redor da mesma coisa. Insight, ideia, aqui para alguns, vou falar uma coisa que me veio, mas para alguns, vou tirar mais uma carta. Você tendo uma grande ideia. Sabe aquela coisa de, nossa, aquele momento ahá? Tipo, ahá, agora eu descobri como que eu faço pra fazer tal coisa? Como que eu faço pra sair desse lugar? É isso, é o momento ahá aqui, de um insight que muda tudo. Aqui é isso pra mim. Com esse guardião da medicina aqui, a informação curativa é um insight, uma ideia que muda tudo. Ou pode ser também uma nova forma de pensar. Você entendendo algo, tomando consciência de algo sobre si, ou sobre o seu projeto, ou sobre a sua vida, que vai mudar completamente o panorama das coisas. A outra coisa que me veio com esse As de espadas, com esse tanto de cartas de espadas, se você é alguém que trabalha com estratégia, ou eu tô falando isso porque eu tô tentando abrir um pouco, mas o que me veio é escrita. Por algum motivo, tá me vindo a ideia de escrever. E escrita no sentido de escrever um livro mesmo, tá? É isso. Como se esse As de espadas fosse a ideia, o insight daquilo que você vai escrever no seu livro. Foi isso que me veio. Como não vai ser para todo mundo, né? Eu vou ampliar um pouquinho e falar sobre escreva as suas ideias, coloca no papel. Não deixa só na mente, principalmente quando você tiver uma ideia, pode ser de madrugada. Dorme com o caderninho do lado. Se você tiver uma ideia, não deixa para anotar depois, escreve. Mesmo que seja confuso, mesmo que você ainda não saiba onde isso vai levar, anota tudo que você tiver de ideia, de insight, de frase que te vier na cabeça, anota. Isso pode ser útil depois. Me veio isso, em relação à escrita, algo aqui. Para alguns, se você está escrevendo, né, um projeto, um livro, alguma coisa, é como se fosse algo precisa ser superado. Aí, né, vou usar esse exemplo e aí você pega essa mensagem e adapta para a sua situação. Eu tô olhando para esse As de espadas como se fosse o fato de você escrever algo. Para que você tenha o sucesso, para que você movimente a sua vida, movimente esse projeto, coloque ele no mundo, faça ele acontecer e, consequentemente, alcance o sucesso que está aqui na leitura, existe algo em você que precisa ser superado. Falei, né, sobre essa forma diferente de se ver, de acreditar na sua capacidade, de, né, tomar mais consciência da sua capacidade, sair dessa insegurança. Isso é crucial, é o primeiro passo que precisa ser dado. Você precisa vencer isso internamente para que você alcance, para que você coloque as coisas em movimento e alcance o sucesso. E aí, né, como eu disse, eu tô falando aqui para você que tá querendo escrever um livro, mas
serve para qualquer ideia, projeto e não necessariamente só um projeto. Pode ser aqui, até como eu sempre digo, até uma questão de relacionamento. Para que você encontre, né, alguém com quem se relacionar, isso aqui precisa ser resolvido internamente. Essa cura interna precisa acontecer para que você esteja pronta, se faça pronta para esse encontro. Então tá, né? Vamos ver o que mais. Eu vou tirar mais uma carta só. Tá, de cabeça para baixo. Esse tarô é tão grande pra minha mão. Pajem de copas. Só reforça isso que eu acabei de falar. Por quê? Nesse tarô aqui, o pajem de copas é Narciso. É aquele que se apaixona por si mesmo através do reflexo, né, no lago. Esse pajem, ele fala sobre amor próprio, sobre olhar para si com carinho, sobre autocuidado, sobre validar aquilo que você sente, perceber o que você sente, aceitar as suas dificuldades com gentileza, aceitar as suas limitações e não de uma forma punitiva de tá vendo como você é uma incapaz? Não, eu entendo que você ainda não saiba isso que você precisa saber nesse momento para realizar o que você quer. A gente está num processo. Vamos descobrir como faz. Você falando com você mesmo, isso é um diálogo interno. É mudar essa perspectiva. Entende? Esse pajem está aqui falando disso. Ele se conecta com o que eu acabei de falar sobre a insegurança, os medos aqui também. Tudo que está, de alguma forma, limitando. Aqui é uma limitação totalmente mental. Aqui é como se esse sol aqui, que é o sol da consciência, né? Mas é o sol do sucesso, ele tá bloqueado nesse momento, no sentido de você pode não estar vendo resultado ainda, através dos movimentos que você vai fazendo nesse processo aí. Você tenta e não consegue, você tenta e se frustra porque não teve o resultado que queria, ou você sequer tenta. Porque aqui existem muitas limitações mentais. É assim, não é que o mundo está conspirando contra você, não é que o seu projeto, a sua ideia, o seu livro é ruim. É só que existe é como se no seu campo, de alguma forma, você estivesse bloqueando esse sucesso de chegar. E esse bloqueio está vindo do mental, dessas limitações e distorções que você tem de si. Como, né, eu tento sempre não usar as mesmas palavras, principalmente essa que já tá meio que esvaziando, né? As crenças limitantes, né? Já foi banalizado, é uma ideia que foi banalizada, mas ainda é válida. É olhar para essas crenças, aquilo que você pensa sobre si, a forma como você se vê, a forma como você se pune, ou como você se acolhe, e aí como você pode fazer para se acolher e mudar esse ponto de vista, mudar a forma como você se enxerga e aquilo que você acredita sobre você mesma. Mas não é uma mudança da boca para fora, não é olhar no espelho e falar frases, afirmações positivas. Isso é ótimo, sim, mas você tem que sentir e não falar, não é mental. É daqui. Você tem que se sentir dessa forma. Se funcionar para você, repetir as frases pode começar a te fazer sentir essas frases de verdade. Então tá tudo certo. Como eu disse, não tô dizendo que não funciona. Mas não é só falar. Não é só pegar um papelzinho e escrever uma frase bonita e ficar olhando para ela todo dia. É absorver isso, é trazer isso para as suas células, para todas as células do seu corpo. É se sentir. É nessa mudança que você destrava tudo isso aqui. Mas, como a gente começou, né, a leitura, eu acredito que você já está nesse processo. Essa mudança de perspectiva, ela já está em andamento. Como eu falei, a primeira carta que saiu,
esse 4 de espadas. Ela poder, né, eu queria entender se ela estava aqui apontando para entrando nesse momento de 4 de espadas ou saindo desse 4 de espadas. E eu acredito que para a maioria das pessoas, pelo menos, é você nesse movimento, nesse processo de sair disso, mesmo que ainda não pareça. Mesmo que você olhe ao seu redor e tudo esteja mais ou menos do mesmo jeito que estava antes, mas muito, inclusive, pelo fato de você ouvir isso tudo e refletir sobre, já te ajuda a fazer esse movimento. Então, é só seguir nesse processo que o sucesso está no horizonte, com certeza. Se você quiser uma leitura particular para a gente entender a sua energia nesse momento, tem o meu contato na descrição do vídeo. E é isso, eu te convido de qualquer jeito para se inscrever nesse canal, caso você ainda não tenha feito isso. E ativando as notificações para saber quando tem vídeo novo. E eu espero te ver no próximo. Se você quiser assistir a segunda opção, pode ter um complemento. Não sei ainda o que vai ter lá. Mas se você fica por aqui, te vejo no próximo vídeo. Até lá. Eu vou agora para a segunda leitura. Você que escolheu o quartzo verde. A carta que estava associada à sua leitura, eu tirei aqui desse oráculo Anjos e Ancestrais como uma energia que estaria amparando esse processo que você está realizando nesse momento, que a gente vai ver aqui na leitura. E a carta que saiu, eu aceitei, né? Foi a primeira que pulou na sua opção, então eu aceitei ela. Pra gente entender aqui, inclusive, ao longo da leitura, o que ela quer dizer. Mas, por que eu tô falando isso? É a carta da flecha. Não é uma figura em si, mas é um elemento mágico, né? Que é a flecha. E ela fala sobre se rodear de energias de proteção. E eu achei isso bem interessante. Ela representa, na verdade, os guardiões, de todas as formas. Veja como isso faz sentido para você. Eu vou trazer alguns exemplos. Ela pode representar, se for mais fácil, mais conectado a você, anjos protetores, anjos e arcanjos. Ela pode representar energias ancestrais, né? Se você se conecta com a sua ancestralidade, ela pode representar a outra figura que me vem assim, que foi a primeira, na verdade, eu tentei só abrir um pouco mais, são de fato os guardiões, os Exus, Pombagiras, a linha de esquerda, né, da Umbanda, que é, na verdade, aquilo que eu conheço. Eu vou falar, conheço entre muitas aspas, mas vou falar que eu conheço um pouquinho mais. Então, me veio essa energia aqui, aqueles que protegem, os guardiões. Enfim, vamos ver aqui o que sai. E veja se isso faz sentido para você. São energias de luz, né? Protetores de fato. Então, se faz sentido para você, você está muito bem amparada. Vamos ver o que vai acontecer para você, né? Em breve. Você do grupo 2. Esse tarô, ele é bem difícil de ser manipulado pelas minhas mãos, mas vamos lá. Pagem de ouros. Uma semente sendo plantada, muitas cartas viraram e virou para baixo. Sementes, uma oportunidade de você iniciar algo, uma energia. Essa carta foi o que ficou por trás e ela acabou saindo aqui, que é o mago, aquele que manifesta. Tem uma materialização acontecendo para você nesses próximos dias, semanas, esse futuro próximo aí. O Pagem de Ouros, como eu ia dizendo, é aquele, ele traz aqui ele tem um campo ali atrás onde tem uma colheita, na verdade a plantação acabou de ser realizada e elas estão nascendo, né? As plantinhas estão nascendo e ele tem essa moeda nas mãos. A moeda, né, poderia ser representada aqui como uma semente também, que foi plantada, que está sendo plantada. Aqui
vou dar algumas opções. Se você esteja atenta a ideias que te surgem, insights, ideias que vêm assim de fazer algo. Não sei ainda qual área a gente está falando, nem sei se vai sair aqui. Vou deixar aberto. Mas ideias que te vierem. Eu vou até... Normalmente eu levo para o campo profissional essas leituras, né? Ou de vida de modo geral, para facilitar. Então, vou falar nesse sentido. Uma ideia de um projeto ou de um novo rumo para sua carreira, um trabalho novo que você sente vontade de fazer, um lugar novo para onde você sente vontade de ir, um movimento de vida, de mudança na sua vida, que você... Aqui a semente sendo plantada é: por que eu não poderia trabalhar no tal lugar? Por que eu tô há 10 anos nessa empresa? Eu preciso ficar aqui para sempre? Eu tô sentindo vontade de sair, de expandir, de ir para um novo lugar, fazer novas coisas. É isso. Ideias que te vierem aqui, elas podem estar sendo favorecidas. Então, anote, presta atenção nesses insights, nessas intuições muitas vezes também. Porque pode ser que no meio dessas ideias tenha algo que seja extremamente fértil, que tenha a semente da sua realização. Algo grandioso na sua vida pode ser construído a partir de uma simples ideia. É mais ou menos isso que eu tenho aqui. Porque o mago, ele é aquele que manifesta. É uma energia de pura manifestação. Inclusive, falei no grupo número 1 sobre Hermes, e ele tá aqui. Ele é a ponte, é o canal entre o céu e terra aqui, né? Na verdade, ele direciona. Ele canaliza a energia e direciona para realizar algo. Por isso que ele é aquele que consegue manipular os 4 elementos e criar algo. Essa é a energia do mago. Então, é como se você tivesse esse poder nas suas mãos nesse momento. E aí, eu não tenho como te dizer, vamos ver se vai sair, mas eu não tenho aqui como te dizer que você vai realizar X, você vai fazer tal coisa. Aqui perceba o que você sente vontade de fazer. Aquilo que você sentir vontade de fazer, de realizar, você tem a capacidade de realizar com essa dupla aqui. Esse pajem e esse mago. Para algumas pessoas, você já teve isso, você já passou por esse momento, você está ouvindo isso e pensando, mas eu tive isso ontem, uma semana atrás. Então o que a gente está vendo aqui é possível realizar alguma coisa, é possível colocar esse projeto em movimento. Essa é a semente que você precisava plantar para ver bons frutos nascendo. Esse pajem, ele traz essa oportunidade também de você plantar uma ideia e vê-la crescer e florescer. Então pode ser que ele esteja aqui apontando. Pode ser... Perdão, não esqueci de colocar no silencioso. Pode ser que ele esteja aqui apontando para... Perdi o fio. Para você... enxergando nesse momento, nesse futuro próximo, essa janela de oportunidade para materializar algo na sua vida. Seja um projeto profissional, seja alguma ideia para a sua vida de modo geral. Lembrando que você tem, como eu disse, o amparo dessa espiritualidade. Como eu trouxe, me veio forte a ideia dos guardiões. Eles são energias muito próximas à energia da Terra, né? A energia da matéria. Então, reforça para mim a conexão deles, né? Dessa proteção divina e esse movimento de materializar algo. Essa conexão com a Terra. Não precisa ser só necessariamente, né, a linha de esquerda. Pode ser aqui, como eu disse, até uma questão ancestral. Aqui a flecha
ela pode representar indígenas, por exemplo, se você tem essa ancestralidade, quer dizer, se todos temos, né? Somos filhos da terra, e inclusive a gente precisa lembrar mais disso. Enfim, né? Mas, por exemplo, eu tenho muito próxima de minha ancestralidade indígena, então seria algo que faria sentido para mim, me conectar com essa energia ancestral dos caboclos, por exemplo, também. Vamos ver o que mais. Não sei porque que tá me vindo essa linha aí, bem diferente do primeiro grupo. Vou ficar só com a primeira, nem tinha visto. Saiu a mesma carta que saiu no primeiro grupo, o Sol. Que é ótimo sair aqui. Mais uma carta que representa, mais uma vez vou repetir, né? E uma carta que representa o sucesso, a realização. O Sol, não vou aceitar porque elas saíram viradas para baixo. E foram muitas. O Sol representa aqui Apolo, a conquista, a vitória. 6 de paus, a conquista, a vitória. Um prêmio, uma realização. Aqui tem muito forte isso, é muito engraçado, que é como se as cartas estivessem repetindo. Não é a mesma energia, mas é muito próxima. As duas primeiras, agora essas duas, e elas apontando para essa realização, essa grande realização. Aqui, se você vem trabalhando em algo, se você vem trabalhando até em si mesma, elas apontam para uma expansão de consciência, por exemplo, esse Sol, e aponta para, sabe aquela coisa de eu venho trabalhando tanto em mim que é como se o universo agora estivesse conspirando a meu favor? Não é porque eu sou legal, é porque eu estou fazendo o trabalho que precisa ser feito. Então, se você não está fazendo isso, se você não se reconhece nessa descrição, comece, porque tem algo muito bom para você receber se você fizer esse trabalho, esse autotrabalho. E o trabalho que precisa ser feito também, né? Isso aí que você vem planejando, vem desejando. Se você tem uma ideia, isso saiu no primeiro grupo. Falei isso lá. Vou repetir aqui, porque tá me vindo, encaixa, né? E se você tá vindo de lá, é um reforço. Não deixa as ideias só na mente. Anota elas. Coloca no papel. Cria um plano. Cria uma estratégia. Não deixa para um dia. Como que você pode chegar onde você quer? Por exemplo, se você tem um objetivo aqui financeiro, pode ser também, não precisa ser um projeto. É um objetivo financeiro. Sei lá, você tem o seu trabalho e tem um objetivo lá de independência financeira. Coloca no papel como que você vai alcançar isso, quanto tempo você precisa, quanto você precisa. Não deixa só eu gostaria de. Anota. Materializa isso para que isso se materialize de fato na sua vida. Porque tá muito favorável isso aqui. Eu diria que, inclusive, eu não usei esse exemplo à toa. Isso pode ser o projeto de alguém aqui, porque quando a gente tem esse pajem de ouros, né, representa o naipe, aqui é representado com a moeda, e o sol, que representa o ouro também, a gente está falando de riqueza. Não só uma riqueza como consequência de um projeto bem-sucedido, de um trabalho, de uma carreira bem-sucedida, mas uma riqueza de vida. Não precisa necessariamente ser assim. É aquilo que representa a riqueza para você também. O que mais? Vou tirar mais uma carta. Acho que eu tirei 5 lá. Foi. Mais uma que vai acontecer em breve. Não sei se eu respondi exatamente a pergunta, porque assim, depende do seu momento. Aqui é muito focando em ideias, projetos, desejos, tudo aquilo que você sente vontade de realizar. Se você já vem fazendo algo, então você está em vias de conseguir, porque o Sol e o sucesso e o 6 de paus estão aqui. Se
você nem colocou no papel ainda, é a hora de colocar. É o momento oportuno para você colocar essas ideias no papel e não deixar só no papel dentro de uma gaveta. É colocar no papel e começar a dar passos nessa realização. Porque está favorável para você. A última carta aqui, a sacerdotisa, a intuição, o conhecimento interior. É aquela... Aqui ela me vem como aquela ideia de que, a princípio, pode parecer uma ideia ousada, um objetivo ousado, e que você vai precisar de algo que você não tem. Vou usar um exemplo. Você tem uma ideia de um projeto, de colocar um projeto no mundo, de alguma forma. E aí você sente que você precisa estudar alguma coisa antes de realizar, porque você vai precisar daquele conhecimento. Ela pode estar falando disso, mas aqui está me vindo muito forte como se você já tivesse esse conhecimento. Ele está adormecido em você, só esperando você se colocar em movimento para vir à tona. É como se você já soubesse tudo que você precisa saber para realizar isso que você quer. Se você tem medo, se você tem essa insegurança de será que eu consigo? Falei isso no primeiro grupo. Será que eu consigo? Será que eu, que dá pra mim? Essa sabedoria, ela tá dentro de você, só esperando o movimento. E aí a sacerdotisa aqui nesse tarô é Perséfone. Ela é a rainha do submundo. Ela que está descendo as escadas, indo em direção ao Hades. E o mito de Perséfone, ele fala desse mergulho em si. Então precisa aqui de autoconhecimento. Isso é essencial. Eu falei de consciência, né? Expansão de consciência com esse sol. O autoconhecimento aqui, essa busca por se entender, se reconhecer, entender os seus valores, as suas verdades, entender quem você é, o que você quer, quem você está se tornando, quem você quer se tornar, olhar para as feridas. Essa parte se conecta um pouco com a carta, foi Mercúrio, que saiu no grupo número 1 aqui, com a cura. É como se precisasse desse mergulho interior para que você cure certas feridas. Pode ser aqui em relação a, como eu falei lá, crenças limitantes, coisas que você, verdades distorcidas que você acredita sobre si, que estão de alguma forma travando esse processo. Então, Perséfone está aqui convidando, falando que é importante você entrar ou continuar nesse processo, nesse movimento de autoobservação, de cura, de busca de cura para essas feridas. Mas ela traz essa verdade, né? Quando você mergulha, você encontra a verdade, e aí você traz de volta para a superfície. Esse é um mito, uma forma de interpretar o mito de Perséfone. E, claro, lembrando que outra coincidência aqui, né? Que não existe coincidência. Hades é a Terra. Hades é o submundo, não é o inferno, é apenas o submundo. É dentro da Terra. Ela, inclusive, o Hades, na verdade, ele é conectado com a energia da fartura. Então, tem muito a ver com o que eu falei sobre a linha de esquerda, né? Que é extremamente conectada à energia mais próxima da Terra, mais densa, né? Mais terrena. Tem a ver com movimento, tem a ver com fartura. Esses guardiões, eles estão conectados com isso. E aí eu vou, inclusive, deixar aqui uma dica. Se conecte com essa energia. Busque por isso, busque orientação, busque... peça, né? Claro que você não vai pedir. Eu acabei de gravar um vídeo falando exatamente isso. Peça por apoio, por auxílio, por caminhos abertos.
peça por esse sucesso, você pode ser atendida. Se estiver alinhado com você, você vai ser atendida. Aqui, aparentemente, está. Esse sucesso está no caminho. O Sol é aqui a carta central do seu jogo. Seguida do 6 de paus, né? Então, assim, é uma energia extremamente positiva de realização. Futuro próximo pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser anos. Mas o tempo da espiritualidade é diferente do nosso. Mas eu diria que é como se fosse certo. O sucesso é certo. Claro que se você cruzar os braços e ficar esperando cair do céu sem fazer nada, não acontece. Se você, no meio do caminho, enfrenta um desafio, um obstáculo e desiste, também não vai acontecer. Aqui precisa de movimento. Acabei de falar. Movimento. Precisa de trabalho, precisa de empenho. O mago, ele é aquele que manifesta, mas ele é potencial. O lado sombra do mago é a ilusão, é o ilusionista, né? É o mágico, o ilusionista. Ele cria uma ilusão, ou seja, ele não cria nada. Então, precisa de empenho, precisa de trabalho. Lembrando que aqui o naipe de ouros, esse pajem, é uma figura que fala de fazer, de colocar a mão na massa. Falei do plantio aqui, né? Tem esse campo atrás dele. Alguém foi lá e semeou a terra. Alguém fez o trabalho. É preciso fazer. Não é achar que vai cair do céu. O caminho está aberto, mas é preciso se mover, preciso dar os passos. Então, pode ser que você queria uma confirmação se você deve seguir por esse caminho dessa ideia que você teve. Sim, aqui a resposta é um grande sim para você. É preciso fazer o movimento, mas é um sim. E preste atenção também em tudo que vier intuitivamente. Perséfone, a sacerdotisa aqui, ela está muito conectada com a intuição, essa voz interior, essa sabedoria conectada ao divino. Então, ouça sua intuição, se permita ser guiada por essa intuição, porque você vai ser direcionada. Lembrando aqui dos guardiões que estão amparando esse processo. Você vai ser guiada e orientada para o caminho do sol, aqui do sucesso, desse 6 de paus. É isso que eu tenho para você. Espero ter respondido o que vai acontecer para você em breve. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Se você quiser uma leitura direcionada para sua energia, né, para a gente entender o seu momento, tem o meu contato na descrição do vídeo. Te convido a se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito isso, lembrando de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo. E espero te ver no próximo. Até lá!